sermos corajosos, organizados, efetivos no próximo jogo. A gente precisa ganhar o próximo jogo, a gente precisa de um bom resultado no próximo jogo, mas a gente continua crendo muito de que nós vamos alcançar nosso objetivo. Não tem uma outra forma, só trabalho. A gente não pode pensar em nenhuma outra situação a não ser mais trabalho, confiando nos jogadores, fazendo com que essa equipe permaneça unida, porque é só assim que a gente alcança o nosso objetivo. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Jorginho, tá difícil de acreditar. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. A vida do vascaíno realmente é difícil, né? Quando começou a semana, o Vascão vai jogar na quinta-feira, todo torcedor do Vasco imaginou ingressos esgotados, 20 mil torcedores vascaínos dentro de casa, o Vasco realmente vai conquistar os 3 pontos, a gente vai pegar aí 6 pontos do Londrina, vamos abrir uma distância aí também do Sport, do Ituano, da Ponte Preta, graças a Deus vamos viver uma situação tranquila. Mas a vida do vascaíno, ela não é fácil. A gente imaginou aí 6 pontos e alguns pontos de distância para os nossos adversários. Não, diminuiu ainda mais. Com a vitória do Ituano ontem à noite, o Vasco agora tem apenas 2 pontos aí de vantagem. O Ituano chegou aos 47 e o Vasco tem 49 pontos. Vida do vascaíno. O vascaíno que no segundo turno, Jorginho, por isso que aí há muita dificuldade de acreditar no acesso, vamos torcer muito, secar muito nossos adversários, mas acreditar é um outro ponto, porque o Vasco vem quebrando marcas negativas jogo após jogo, como por exemplo, o Vasco só não tomou gols nesse segundo turno diante do CRB, uma vitória por 4-0 dentro de São Januário, e diante da Chapecoense, né? Foi um 0-0 aí em São Januário também. Diante de todos os outros adversários que nós enfrentamos no segundo turno, tomamos gols. Sistema defensivo realmente uma bagunça, uma tragédia, família vascaína. Outro ponto que eu quero colocar aqui para te dizer que a fase do Vasco é tão ruim, sabe quem foi importante ontem na vitória do Ituano? Eu sei que muito torcedor do Vasco fala o seguinte, pô, Thiagão, a gente queima muito jogador, tem que ter calma nas críticas, mas o fato é que o Vinícius nunca mostrou nada aqui no Vasco. E ontem na partida do Ituano foi muito importante, deu assistência aí pro gol do Brenner, ganhando por 1-0 o Ituano. Olha como é que a fase do Vasco é ruim, porque o Vasco já cansou de emprestar jogadores aí para times pequenos, os caras não render nada. O Vinícius vem sendo importante aí na campanha do Ituano. Realmente a nossa fase é trágica, fora aí as 8 derrotas consecutivas fora de casa, que nos dificulta muito acreditar no acesso do Vasco, família vascaína. Mas o negócio é o seguinte, o Vasco vai ter que ter mudanças aí para enfrentar o Jorginho. Eu quero trazer aqui uma opinião do Canhotinha de Ouro num jogo fora de casa do Vasco, e quero trazer aqui também uma opinião do De Aranha, falando da formação tática do Vasco. Eu quero passar aqui, quero ver se vocês concordam e já espero mudanças, né, diante do Operário do Jorginho. Vamos trocar uma ideia aqui de bola. Mas tem um jogador aí que é um desfalque muito importante, família vascaína. Eu sempre cito aqui nos nossos vídeos e nossas lives que eu tenho 3 jogadores aí mais importantes do Vasco no ano. Um pódio, para mim é o Thiago, o Yuri e o Andrei Santos. E vamos estar aí diante do Operário sem um deles, né? O Yuri, o nosso Pitbull. E eu tava vendo aqui a seguinte estatística, a família vascaína, tá na tela para vocês. O Vasco não ganhou nessa Série B sem o nosso Pitbull, sem o Yuri Lara. Tá aí, ó. Um 0-0 contra o Guarani fora de casa. Uma derrota absurda, né, pro último colocado na ocasião, Vila Nova, e também uma derrota aí para Ponte Preta por 3-1. A matéria destaca aqui do GE que nessas ocasiões, né, o Zé Ricardo tinha escalado aí o Juninho nessa função, e diante também aí do Vila Nova e Ponte Preta, Maurício Souza foi no jogo contra o Vila Nova e o Emílio Faro contra a Ponte Preta. Escolheram o Zé Gabriel. Então, realmente, família vascaína, as opções para substituir o Yuri Lara são bem precárias.
Zé Gabriel, o Juninho, que só quer saber, acompanha o Juninho no Instagram. O Juninho tá parecendo artista, não parece um jogador de futebol. E tem também ali o Matheus Barbosa. As opções muito difíceis. Acho que o Jorginho vai optar aí pelo mais fácil, deve escolher aí o Zé Gabriel, mas o Vasco cai muito de rendimento com o Zé Gabriel, não escalaria de jeito nenhum, tentaria uma outra ideia, talvez o Matheus Barbosa, alguma coisa diferente, sei lá, o Andrei de primeiro volante, puxar o Marlon um pouquinho ali mais para trás, que já jogaram assim na base, alguma coisa diferente. O Zé Gabriel não dá, o Zé Gabriel é terrível e o Vasco não ganha uma partida com o Zé Gabriel em campo. Então, tomara que o Jorginho não faça essa opção. O fato é, a família vascaína, que é bem difícil substituir o Yuri Lara e as opções realmente são terríveis. Coloca aí nos comentários quem você colocaria no lugar do Yuri Lara pra gente trocar uma ideia aqui, porque eu mesmo tenho muita dificuldade aí de escolher o substituto, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui porque a gente tem que ganhar do Operário de qualquer maneira, família vascaína. E eu venho pontuando aqui o seguinte, nos jogos fora de casa, Jorginho, nós temos que ter intensidade, velocidade. Pegue aí o Cruzeiro como exemplo. E não é só eu que penso dessa forma, não. Quero passar aqui primeiro o Canhotinha de Ouro. Se liga a opinião dele aí, dando uma pincelada aí na formação do Vasco. Se liga, Jorginho. Vamos lá. E um outro detalhe também, é definir quem joga na frente. Eginaldo e Raniel, ou Nenê e Raniel. E o Eginaldo joga onde? Pela ponta, voltando um pouco. Mas é homem de frente? É. Então bota ele na frente. Raniel e Eginaldo, aí, na frente. Não volta não, fica aí. Nenê, vem aqui. Marlon, Yuri, Andrei e o Nenê. Então, tá composto no meio do campo. Raniel, não volta. Eginaldo, não volta, fica aí. Pronto, acabou o problema, vamos definir isso. Agora, quem volta? É o Raniel? Pra quê? É o Eginaldo? Pra quê? Pra deixar o Nenê um pouco mais na frente? Então não tem, por exemplo, o contra-ataque é rápido. E aí, família vascaína, você observa que ele pontuou aí a questão, né, de um contra-ataque, de uma jogada em velocidade que acaba o Vasco não tendo. Nessa ocasião aí, contra o Cruzeiro, né, o Eginaldo jogou de ponta, o Marlon na ponta direita, o Eginaldo ponta esquerda, os dois voltavam muito para marcar e quem ficava na frente ali, menos obrigação de marcar, era o Nenê e era o Raniel. Então você perde esse contra-ataque, você perde a velocidade, porque seus jogadores de mais velocidade estão aqui marcando quando você recupera a bola. Os caras então estão lá atrás ainda e quem tá na frente, Nenê e Raniel. Cadê a velocidade? Cadê o contra-ataque? Cadê o elemento surpresa? Você tem um jogador de 41 anos e um Raniel, que com todo respeito, o Raniel, mas depois da sua última partida, eu sou torcedor, vou comentar com emoção, não serve pra nada, então fica difícil, família vascaína. O próximo comentário aqui é do Del Aranha, o melhor comentarista de Vasco, deu uma catucada aí também no Jorginho em relação à formação. Se liga só. Verdade. Penido, não é querer pegar no pé de ninguém não, né? Mas a culpa é do Jorginho. Só ele é que não enxerga. Eu falei isso antes de começar o jogo, Penido. Não é perseguição a ninguém que eu não faço isso. O Raniel não tem a característica do time do Vasco. Sabe o que acontece, Penido? A formação do Vasco, nada contra o Raniel. É um artilheiro, sabe fazer gols. Hoje perdeu um gol feito, obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Ali, o problema maior do Vasco é o seguinte, é que ao jogar o Nenê junto com o Raniel, ele obriga o Eginaldo, que é um jogador de velocidade, a voltar para marcar. A mesma coisa com o Marlon Gomes. O segundo atacante do Vasco no jogo de hoje é o Nenê. Os outros têm que voltar para marcar. E o Londrina dá espaço para o contra-ataque. Por isso é que eu digo que eu prefiro o Figueiredo, o Marlon Gomes e o menino Eginaldo, com o Nenê no meio do campo, que é muito mais velocidade, Penido. E aqui, família vascaína, eu acho que não tem como discordar do De Aranha e espero que o Jorginho observe dessa forma. Eu sei que o discurso dele aí de coach, né, de motivação, tem que ser dessa forma, motivacional, que são jogadores. Ele não pode, numa coletiva, criticar o Raniel, criticar o Nenê, de forma nenhuma. Ele tem que fazer o que ele tá fazendo, né? Dar moral para esses jogadores. Mas nos jogos fora de casa, é comprovado, o Vasco precisa de mais intensidade. E vai ter essa intensidade se ele colocar o Eginaldo pelo lado esquerdo, o Figueiredo e o Marlon Gomes pela direita, ou trocar o Figueiredo pelo lado e o Eginaldo de centroavante. E o Nenê ali na organização.
Eu até defendo, cara, nos jogos fora de casa, o Vasco sem o Nenê e sem o Raniel também. Só botar leve ali na frente com velocidade. Mas também tem um outro lado que vocês podem me questionar aqui, de ficar só moleque. Por exemplo, o Marlon pode fazer a função do Nenê, já fez em diversos jogos na base, e colocar os atacantes de mais velocidade na frente. Mas aí você vai falar, porra, Thiago, só moleque, será que vão aguentar essa pressão? Então tem esse ponto aí, tem esse contraponto. Mas eu concordo aqui com o De Aranha plenamente. Acho que nos jogos fora de casa ele tem que pensar dessa forma, um ataque com mais velocidade, mais mobilidade, que consiga te entregar um contra-ataque e que consiga te entregar uma marcação-pressão. E esses três homens aí na frente, Aguinaldo, Marlon e o Figueiredo, podem entregar isso. Tomara que o Jorginho escute aí o De Aranha, família vascaína. Deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Toda ajuda é bem-vinda, toda corrente positiva é bem-vinda. Nesse momento, uma vitória contra o Operário, eu acho que aí decreta realmente se o Vasco vai brigar pelo acesso ou a gente vai ficar mais um ano aí na Série B. Pelo menos é a minha opinião, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.